saiu da casa do pai dele, ele tinha 75 anos. Mas quando Deus falou para Abraão sair ali da casa dos pais deles, o sobrinho Ló também foi com ele. Eles saíram de Harã para uma terra. Mas o erro de Abraão foi ter deixado seu sobrinho Ló ido, porque Deus ele tinha falado com Abraão para sair da terra dos seus pais. Mas quando eu vejo que Abraão e o seu sobrinho e a sua mulher estavam saindo, eles foram para Siquém ali. Mas quando chegou mais à frente, a palavra de Deus diz no capítulo 13, versículo 7 em diante, que os pastores de Ló e os pastores de Abraão entraram em contenda. Mas quando eu vejo que Abraão falou assim: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas a palavra declara que diz Ló que viu uma campina bonita com seus verdes ali. O erro de muitos, meus amados irmãos, tem muitos que olham as coisas bonitas e pensam só a maravilha, mas às vezes Satanás vem com as coisas mais perfeitas, mais bonitas, para que nós possa cair nas ciladas dele. É Deus, aleluia. O erro de Abraão, de Ló, foi olhar a campina, mas Abraão ele olhou uma terra ali, aonde não estava dando fruto, aonde uma terra seca. Aleluia. Mas Deus ele falou para Abraão ali: Abraão, tu serás pai da nação, e bendito seja tu, Abraão, onde pisares a planta dos seus pés. E quando a palavra declara, diz: abençoarei o que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Aleluia. E Abraão ele entendeu que Deus ele fez uma promessa para ele. Mas quando eu vejo quando chega no capítulo 15, que Deus ele dá ânimo para Abraão, porque Abraão não está tendo mais ânimo. Deus ele prometeu, mas muitas vezes Abraão estava indo e falando: Senhor, eu vou ser pai da nação, mas eu não tenho nem filho. O que vai acontecer, Senhor? Quando eu vou ter a minha promessa que tu me prometeu? Mas quando eu entendo uma coisa, meus amados irmãos, quando Deus ele promete uma promessa para mim e para você, espera no tempo dele. Aleluia, Deus. Espera no tempo dele, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem prometido para mim e para você. Eu creio, Senhor, aleluia. Quando eu vejo nessa palavra que acabamos de ler, quando Saraí falou para Abraão, falou assim: sou eu que o Senhor cerrou a minha amada, sou eu que eu não posso gerar filhos, toma a minha serva egípcia, Agar. O que eu entendo nessa palavra, quando eu estava lendo essa palavra, o erro de muitos é colocar a mão aonde não deve. O erro de muitos é não esperar no Senhor, porque se Ele prometeu, não importa, meus amados irmãos, o tempo que há de passar, mas o que importa é de nós estar na presença do Senhor, glorificando e exaltando o nome dele. Glória a Deus. Porque o tempo ainda não chegou, porque nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus ele tem falado sobre as nossas vidas. Como eu tenho dito, que muitas vezes, se Deus ele entregar promessa hoje para nós, tem cristão que foge até da igreja, sai da igreja, não quer buscar. Mas quando a palavra declara que que Saraí falou com Abraão para que Agar deitasse com ele, o erro de Abraão foi pôr a mão onde não deve. Se Deus falou que era através de Saraí, não é outra pessoa não. Se Deus ele falou que ia te abençoar, não é o vizinho da esquerda não, a bênção é sua. É Deus, aleluia. Aleluia. Espírito Santo da verdade. E muitas ali, meus amados irmãos, Abraão ele ouviu a voz da Saraí. O erro de muitos é o quê? Ouvir a voz do vizinho, ouvir a voz do irmão,
mas nunca está ouvindo a voz de Deus. É, Deus. Tem que nós sempre estar atento à voz do Senhor, porque Deus ele tem falado com Abraão, ele falou com Abraão que a promessa ia se cumprir, mas Abraão queria antecipar, Sarai queria antecipar a promessa. Nós não podemos fazer o papel de Deus, nós não podemos fazer aquilo que Deus ele pode fazer nas nossas vidas. O que nós podemos fazer é adorar, glorificar, porque o que eu entendo, aquilo que nós podemos fazer, nós faz, mas aquilo que nós não podemos, o Senhor ele faz por nós. Aleluia, Deus, Nós eu temos creio. que fazer a nossa parte, meus amados irmãos. Muitos eles querem a promessa, muitos querem que aquilo que Deus ele tem falado, mas será que a pessoa está ouvindo a voz do Senhor? Será que a pessoa está na posição para estar recebendo aquilo que Deus ele prometeu? Aleluia, Deus. Mas o que eu falo, meus amados irmãos, quando Deus ele fala para Abraão, é certa a vitória, a promessa, aquilo que Deus ele te prometeu, a promessa ainda está de pé, meus amados irmãos. Pode morar, a palavra de Deus diz, pode ser, levanta, pode passar céu e terra, mas a minha palavra cumprirá na sua vida. Em nome de Jesus. Pode vir afronta, meus amados irmãos, pode vir qualquer gigante para se levantar contra nossas vidas, mas quando nós temos a certeza que Deus ele nos prometeu, nós vamos adiante dos olhos, porque quando diz ali, levarei meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, o salmista ele quis dizer assim, não importa o vizinho da esquerda, não importa quantos caem no meu lado, pode cair 1000, pode cair 10.000 à minha direita, mas eu vou olhar para frente, porque eu sei que na frente, que a minha promessa vai se cumprir. Eu creio, Senhor. Aleluia. A promessa, meus amados irmãos, não está no começo, não está no meio, mas está no final. Eu creio, Mas Senhor. o que eu entendo, meus amados irmãos, na caminhada, tem muitos que caminham, mas quando chega ao meio, para. Não espera chegar até o final. É verdade. Não espera chegar até o final para receber aquilo que Deus ele tem concedido na vida do homem e da mulher. Eu creio. Muitas vezes a promessa está perto de nós, por causa de um deslize. Por causa de um deslize, nós perdemos a bênção. Verdade. Por causa de um deslize, a promessa fica retida. Porque aquilo que Deus ele prometeu é meu e seu. Eu creio. Mas quando nós estamos buscando, quando nós estamos adorando o nome do Senhor, eu creio numa coisa, meus amados irmãos, Deus ele é fiel para cumprir. Quando a palavra de Deus diz ali a Jeremias, quando Deus ele chamou a Jeremias, não foi eu que te formei antes de te gerar, não sou eu que te escolhi como profeta. Aleluia, Deus. E Jeremias falando, eu sou uma criança, mas Jeremias, não foi eu que eu fiz a boca? Não foi eu que te fiz a boca? Então fala aquilo que eu te mando. Aleluia. Muitas vezes, meus amados irmãos, sabe por que muitos não recebem a promessa? Sabe por que muitos não recebem a bênção? Porque não fala aquilo que Deus manda, não fala aquilo que Deus ele tem mostrado para a pessoa. Aleluia, Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Aleluia. E muitas vezes, meus amados irmãos, as pessoas olham a limitação da carne. O que eu entendo, meus amados irmãos, a carne é fraca, mas o espírito, ele é forte. A carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Aleluia. Nós temos que alimentar o espiritual, meus amados irmãos. Nós temos que ler a palavra, orar, se consagrar ao Senhor. Por isso que tem muitos que não têm força de estar buscando, não tem força de clamar, porque falta palavra, falta oração, falta jejum. Glória a Por Deus. isso que muitos, porque o sustento do cristão, meus amados irmãos, é a Bíblia. O sustento do cristão é a oração. Porque para o cristão ficar de pé, o cristão tem que orar, se consagrar, buscar a presença do Senhor. Por isso que muitos não têm força de estar entrando por essas portas, porque muitos não têm força de vir para a casa do Senhor. Porque eu sei de uma coisa, que quando nós oramos, quando nós lemos a palavra,
quando vem a dificuldade, quando vem as lutas, nós sabemos naquele que nos chamou nós. Eita glória. Como diz o salmista, Aleluia. diz ali, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Então Aleluia. esse é o sustento das nossas vidas, é a palavra de Deus. Porque eu entendo uma coisa, o livro fechado, ele é um livro comum, mas quando eu abro esse, é a palavra de Deus, é a Glória boca a de Deus Deus. falando com nós. E quantos não têm ouvido mais a voz do Senhor? Quantos querem ver? Eu quero ouvir a profecia. A maior profecia é a palavra. Se você ler essa palavra, Deus ele vai falar com você, né? Dentro dessa palavra. Eu creio. Aleluia. Espírito Santo da verdade. Deus é glória. Mas quando eu vejo Abraão com 75 anos, a promessa só foi se cumprir há 100 anos. Mas eu quero entender, meus amados irmãos, porque quando nós passamos por luta, nós passamos por prova, mas muitas vezes nós não entendemos daquilo que Deus ele tem conosco. Muitas vezes nós queremos até para desistir, largar tudo, soltar, chutar o balde da barraca, abandonar, olhar para trás. Mas quando Deus ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, ele tinha que esperar. Ele tinha que esperar, meus amados irmãos, 25 anos para cumprir a promessa na vida de Abraão. O que eu entendo, meus amados irmãos, que quando a palavra de Deus diz, ali um coxo que estava na beira do tanque de Betesda, ali os 5 pontos, meus amados irmãos, onde entrava paralítico, onde entrava coxo. O que eu entendo, quando a palavra de Deus diz ali, que os anjos eles desciam e as águas se moviam e haja cura ali naquele lugar. Aleluia, Deus. Havia cura naquele lugar. Mas aquele coxo estava há 35 anos. 35 anos esperando para alguém ajudar ele, para ele ir para o tanque. Mas o que eu entendo, meus amados irmãos, quando Jesus ele entrou, ele viu um coxo. Ele falou, ele viu o coxo, quer edificação? Sabe o que o coxo falou? Não, não tem ninguém para levar o tanque. Muitas vezes Deus fala, quer ser curado? Eita glória. Eita Deus. Muitas vezes Deus quer ser curado? Acredita, tenha fé, deposita a sua fé. E a pessoa desacredita. Porque muitas vezes Deus tem falado em cima desse altar, mas tem muita gente que está com o coração fechado. Muita gente não abre o coração para Deus. Porque não adianta, meus amados irmãos, nós estar na presença do Senhor. Como diz Isaías, você clama por boca, mas o seu coração está longe. É Deus. Quantos estão na presença do Senhor e o coração está longe? Pensando o que vai fazer amanhã, pensando o que vai fazer depois. Mas a palavra de Deus diz que o dia da manhã pertence a Deus. O dia da manhã, quem sabe, é o Senhor. Quando a palavra de Deus diz assim, não se preocupar em o que vestir, não se preocupar em o que comer. Aleluia. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Muitas pessoas querem as primeiras coisas e deixar o reino por último. É Deus. Nunca vai receber, porque primeiro é o reino. Depois Deus ele vai sustentando. Deus ele vai entrando com providência, vai dando devagarzinho aqui, vai dando devagarzinho ali. Porque se Deus ele dá a promessa de uma vez, o cristão não quer nem saber mais de buscar Deus. É Deus. Como eu tenho dito no paraíso, que o cristão, quando você quer ver um crente buscando, é quando ele está no deserto, é quando ele está na prova, no vale. Porque se você não vê o cristão no vale, no deserto, o cristão não busca Deus. É Deus. Porque eu entendo que quando a pessoa está no vale, está no deserto, ele fala até para o pastor, ô bispo, deixa eu arrumar uma tenda lá na igreja lá. Ele quer até morar dentro da igreja, meus amados irmãos. Aleluia. Muitos, meus amados irmãos, olha a dificuldade, muitos olham as provas, mas quando eu vejo Davi, quando ele foi para o campo para levar o alimento para os seus irmãos, levantou-se um gigante
para afrontar o Deus de Israel. Mas quando eu vejo aqueles homens que eram de guerra, eles temeram. Sabe por que eles temeram? Porque eles não tinham a presença de Deus. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Porque quem encoraja eu, quem encoraja você, é o Espírito Santo de Deus que encoraja nossas vidas. Aleluia, Deus. Quando Davi ele estava indo, meus amados irmãos, creio eu que ele estava clamando ao Senhor. Ele estava louvando ao Senhor. Mas quando ele olhou aquela situação, ele falou: o que está acontecendo? Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? Ele olhou para o Senhor. Ele viu o tamanho do gigante, mas ele falou assim: não, eu sirvo um Deus maior do que esse gigante. E hoje esse gigante vai ser entregue nas minhas mãos. Esse gigante que se levanta contra a sua vida, contra a minha vida, vai cair por terra. Eu creio, Senhor. Porque o gigante ele pode se levantar, mas o Senhor ele se levanta a nosso favor. O que eu entendo? Satanás ele se levanta é para cair. Ele tem duas funções: se levanta e cai. Porque aquele que é escolhido do Senhor, aquele que está na presença do Senhor, a morte não vem, meus amados irmãos. Quando eu vejo a palavra de Deus em Êxodo ali, quando o povo sai do Egito para ir para o deserto, meus amados irmãos, o povo ali estava com medo. O povo ali, o Egito, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. O que eu entendo, meus amados irmãos, que o povo estava andando, mas quando avistou o Mar Vermelho, o povo falando: Moisés, você tirou nós do Egito para nós morrer no deserto? É, Deus. Mas o que eu entendo? Deserto para as nossas vidas não é morte não, meus amados irmãos. Deserto para a nossa vida é crescimento espiritual. Deserto para a nossa vida é faculdade de cristão. É, Deus. Para o mundo pode ser provação, mas para o cristão é faculdade de Deus. Porque é no deserto que Deus ele trata nós. É no deserto que ele trata o nosso caráter. É no deserto que nos ensina a servir o Senhor verdadeiramente. Aleluia. Aleluia. E quando aquele povo, Moisés ele clamou ao Senhor, Deus ele falou: Moisés, por que clama a mim? Fala que o povo marche. Mas quando o egípcio estava ali atrás deles, o que eu entendo, meus amados irmãos, Deus ele entrou a todo momento com providência na vida do povo. Quando estava no sol, Deus ele cobria a nuvem na cabeça do povo. Mas quando era noite, era coluna de fogo, meus amados irmãos. Era o sobrenatural de Deus. Mas a visão do povo estava no Egito. O coração do povo estava no Egito. Eles não viram a visão do Senhor. Porque muitos, se não foi aquilo que Deus ele tem para ele. Porque a cabeça, o coração está no mundo. É, Deus, aleluia. E quando eu vejo, meus amados irmãos, que quando Deus ele ordena a Abraão, ele ordena a Arão, quer dizer, me perdoa, a Moisés, para matar um cordeiro. Para matar um cordeiro ali, sem mácula, sem mancha. E o sangue do cordeiro passar nos umbrais da porta. Para que quando o anjo da morte chegar, ele subirá e não atingirá. O que eu entendo, meus amados irmãos, o anjo da morte, Satanás, ele não pode contra a minha vida, não pode contra a sua vida, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Solta aqui que Deus me deu. Vou estar